Ore. Meu irmão, você tem que orar. Oração não é um apêndice na vida cristã. Oração é tão essencial à vida cristã quanto respirar é essencial para a nossa subsistência e para vivermos. Você não pode orar esporadicamente, você deve orar constantemente. E se você diz, pastor, às vezes eu quero orar, mas não sei pelo que orar. Nesta igreja há 174 razões para você orar. Pessoas por quem você deve interceder. Homens e mulheres por quem você deveria orar. Faça uma lista de pessoas por quem orar. Gaste um tempo na presença de Deus por eles. Ore. Segunda coisa, ore com seus irmãos. A maioria das ordens bíblicas para oração são ordens coletivas. É para orar junto com outras pessoas. É para reunir-se em oração. E esse deve ser um estilo perseverante de vida. Em Atos 2,42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos orando o tempo todo. Você não pode deixar de orar com seus irmãos. Você deve ir aos lugares onde a oração acontece. Você deve reunir-se com outros crentes para interceder. Você deve buscar Deus em oração com seus irmãos. Terceira lição importante. Nunca diga a Deus o que Ele tem que fazer. Peça, não mande. Existem pessoas que ensinaram crentes nos últimos anos que você não pode aceitar coisas de Deus. Se você está doente, você tem que dizer a Deus, eu não aceito a doença. Ué, mas Deus mandou para você. E aí? Ah, porque a doença não vem de Deus, vem do diabo. Você acha isso mesmo? Então volte a ler sua Bíblia. Eu tomo posse da bênção. Eu determino, ó Deus, que isso aconteça. Você nunca encontrará um único verso bíblico que diga para você fazer isso ou que tenha um exemplo de um santo orando desse jeito. Porque não é assim que se ora. Isso não é oração da fé. Isso é uma oração irreverente e blasfema contra Deus. Nunca ore assim. Nunca determine nada para Deus. Nunca diga para Deus o que você tem que fazer. O que Ele tem que fazer. É isso que Paulo quer dizer, se pela vontade de Deus. Veja que Paulo diz. Se esse tipo de oração fosse oração verdadeira, ele teria dito assim, pois eu estou tomando posse da bênção e determinando que eu vou estar com vocês aqui. Ele não diz isso. Ele diz, eu não paro de orar, para que se for da vontade de Deus, eu possa estar com vocês. Nunca dê ordens a Deus. A oração certa é aquela que diz, seja feita a sua vontade. O próprio Senhor Jesus orou assim. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ore. Ore constantemente. Ore com seus irmãos. Não dê ordens a Deus. E espere a vontade de Deus, as respostas à sua oração. Se Deus não responde logo, não é porque Ele não ouviu o que você pediu. Se Deus responde de outro modo, não é porque Ele não sabia o que você pediu. É porque Deus é muito mais sábio do que você. E Ele sabe muito bem o que é melhor para você e para as pessoas por quem você ora. Por fim, ore pelos seus irmãos. Nós temos que ser pessoas que intercedem uns pelos outros. Uma vida de oração que é focada apenas em si mesmo não é uma vida de oração absolutamente completa no termo bíblico. Nós devemos orar por nós, é verdade, devemos orar por nossos familiares, sem dúvida alguma, mas devemos orar pelos outros irmãos, devemos interceder por suas vidas, por sua saúde, mas principalmente orar para que Deus dê a eles crescimento na graça, vida piedosa, dedicação ao Senhor. Ore, interceda, faça isso pelo seu irmão. Esse é um dos melhores métodos de servir ao irmão, orando por ele. Por isso, quando você disser para o irmão, meu irmão, eu vou orar por você, ore mesmo. Porque muitas vezes a gente diz, eu vou orar por você, e nunca oramos. A gente às vezes diz isso como se fosse, estou torcendo por você, vai lá. Não. Se você diz a alguém, eu vou orar, ore. Que Deus está vendo. Se você orou, não. Ore. Esse é o método de servir corretamente a Deus. Em último lugar, tudo o que você fizer, nunca faça com a intenção de obter qualquer tipo
de apreciação das pessoas. O Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Só há uma pessoa a quem você deveria buscar agradar sempre: Deus. Busque a glória dele. E quando você se satisfaz com agradar a Deus, pouco importa o que as pessoas pensam ou digam de você. Você as servirá, independente das reações que elas terão com você. Você continuará servindo essas pessoas. Ore.